já é uma realidade no Brasil. Nós, mulheres, estamos no comando. Mas nem sempre é tão bom assim. Mas olha, a maioria está na posição de líder da família e também no lar. É o que aponta dados do último censo do IBGE. Blogueira, radialista, avó e chefe de família. Josélia conta que desde muito jovem buscou uma independência financeira. Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, né? Eu me formei muito jovem no magistério. Com 17 anos eu já era professora formada. Mas como eu tinha outras habilidades, né? E lá na cidade onde eu nasci, Belém de São Francisco, eu fui convidada para trabalhar no departamento de cultura do município. Eu sempre tive uma coisa, né, que é uma busca, né, de liberdade, de caminhar com minhas pernas, sabe? Que não é fácil, né? É muito desafiador, principalmente ser mulher negra, no sertão pernambucano, e fazer comunicação. E foram vários desafios. Hoje, são 5 filhos e 2 netos. O sustento da casa continua vindo todo dela. Quantas vezes eu deixei meus filhos e fui procurar fazer coisas fora, coisa longe, e paguei um preço muito alto, porque eles cobram isso de mim, a minha ausência, né? Mas eu sempre procurei, dentro daqueles momentos difíceis, dar o meu melhor. E o melhor que eu dei para meus filhos foi a educação. Eu digo para eles, olha, e eu peço perdão, né? A gente tem que ter essa humildade por essa minha ausência. Mas eu digo sempre, sua mãe está fazendo o mais difícil, que é botar dinheiro dentro de casa, para não faltar o mínimo, né? Que é comida, que é pagar água, pagar luz, pagar aluguel, não deixar faltar o medicamento, né? Eu acho assim, sabe, que eu tenho muito orgulho de mim. E quero que meus filhos e as pessoas que me conhecem, quando eu não estiver mais aqui, né, que tenham, assim, de mim, essa lembrança de uma pessoa amiga, sincera, verdadeira. O último censo, realizado em 2022, chamou a atenção para uma nova realidade das famílias brasileiras. Quando se trata do comando das casas, os dados mostram uma equiparação entre homens e mulheres. Se a gente pegar o censo de 2010, o percentual de homens responsáveis pelos domicílios era de 61,3%, enquanto de mulheres era de 38,7%. 12 anos depois, justamente o que foi coletado no censo de 2022, esse número de responsáveis pelo domicílio do sexo masculino caiu para 50,9% e o de mulheres subiu para 49,1%, o que chega aí a praticamente equiparar essa responsabilidade do gerenciamento do domicílio no Brasil. Não só isso, a gente também pode chamar a atenção para o estado de Pernambuco, que esse número ficou aí de aproximadamente 53%. E aí, no caso, torna-se maioria, né, o sexo feminino como responsável pelo comando dos domicílios. Isso reflete justamente a mudança estrutural familiar do nosso país, que vem aí acompanhando uma transição nessa dinâmica, mostrando a importância do papel das mulheres no gerenciamento doméstico e também, no caso, a gente pode chamar a atenção aí para diversos fatores que podem apontar para esse caminho, como o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, né, o maior empoderamento econômico e por aí vai. Outro dado que também chamou a atenção no censo é que pela primeira vez há mais mulheres na posição de comando do lar do que como esposa do responsável. Em 2010, a participação das mulheres nas casas, ela tinha aí vamos dizer assim, caracterizada como responsável, em 2010 foi de 22,9% dentro do universo de mulheres brasileiras. 22,9%. Já em 2022, esse número cresceu mais de 10%, atingindo 34,1% de todas as mulheres que foram cadastradas, sendo cadastradas como responsáveis do domicílio. Pela primeira vez, esse número superou vamos dizer assim, a caracterização de cônjuge ou companheira, né? Em 2010, a caracterização, né, da mulher como cônjuge dentro de um domicílio era quase de 30%. Se a gente comparar 30% como companheira e 22% como responsável em 2010, quando a gente pula para 2022, o número de responsáveis cresceu para 34% e o número de cônjuge ou companheiro do responsável caiu para 25%.
mais uma vez reforça aquilo que eu tinha comentado de uma mudança, né, da participação do gerenciamento do papel feminino dentro do domicílio brasileiro. O levantamento do IBGE apurou que 3 em cada 10 mulheres moram com pelo menos um filho e nenhum cônjuge, ou seja, as chamadas mães solo. E que dos 10 estados brasileiros, onde a maioria das casas é chefiada por mulheres, 8 estão no Nordeste. Em Pernambuco, 53,9% dos lares, uma mulher é quem provê o sustento. Assim, acontece na casa de Zelina desde 2005, quando o esposo dela morreu em um acidente de trânsito. Desde então, todas as responsabilidades da casa foram direcionadas a ela. Mudou muita coisa porque eu tive que trabalhar mais, né? E tinha que buscar os meninos, deixar os meninos na escola, fazer as tarefas de casa. Nem todas as vezes os meninos estavam na escola no mesmo horário. Eu tinha que deixar um e voltar para casa correndo para cuidar do outro, cuidar da minha empresa. Então ficou um pouco puxado para mim sozinha. Para Zelina, a transição foi bem complicada, levando em conta que ela cresceu num lar sem vez e voz. Mesmo assim, ela conta que tudo serviu como um ensinamento para que tudo o que ela passou não se repetisse na criação dos seus 3 filhos. Eu consegui criar meus filhos sozinha, consegui me manter ativa, fazia atividade física, ajudava pessoas na minha vizinhança, como também hoje eu continuo ajudando. E dá para viver sem uma... É um desafio, mas através desse desafio você cresce. Eu cresci em todos os aspectos. Uma pessoa que tinha vindo de uma família sem educação nenhuma, me tornei uma empreendedora, ensinei meus filhos a ser empreendedor e também venci todos os desafios que vinha para mim, eu consigo vencer e venci. Hoje, com uma certa estabilidade financeira, Zelina investe o tempo livre em causas sociais e busca incentivar outras mães solo. Eu não tenho o que reclamar, não, só tenho que agradecer por todos os desafios que eu passei. Ele me fez crescer como pessoa, como humano, e a enxergar as outras mulheres que vivem só. Eu tenho um trabalho comunitário e ele é mais voltado mesmo para as mulheres que não têm esposo. Eu tenho um olhar diferente para elas, porque eu sei que o desafio é grande. Então, quando ela já chega com um monte de filho, fala que precisa de uma cesta básica, meu olhar é diferente para elas, porque eu sei o que eu passei, então eu procuro ajudar mais elas. E o conselho que eu dou para elas é que vá em frente, você consegue, com Deus você consegue. É desafiador, né, gente, chefiar uma família e dar conta de tantas outras tarefas, como fazemos nós mulheres, né? Essas da reportagem, nossa, com certeza inspirou um monte de outras.